Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu tô aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com você, para compartilhar uma palavra que Deus me deu para essa manhã, né? E às vezes, como eu sempre falo, a palavra ela é dada e nem sempre na mesma hora você consegue ter o entendimento. E no decorrer do que você vai vivendo, no decorrer do dia, às vezes o Senhor começa a falar ao nosso coração. E a palavra que ele me deu essa manhã está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 14 até o 23, tá? E eu vou ler a palavra para que a gente possa falar um pouquinho do que Deus falou ao meu coração através dela. E a palavra de Deus diz assim: Jesus chamou outra vez a multidão e disse: Escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: Vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: O que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Amém? Quando nós ouvimos essa palavra, a primeira coisa que vem à nossa mente é apenas relacioná-la à comida, de fato, né? Porque se você já conhece um pouquinho da palavra, se você conhece um pouco da tradição, né, daquele tempo dos judeus, existiam algumas coisas que não poderiam ser comidas e que elas eram colocadas como regras, sim, como lei, né? E isso foi antes de Jesus. E eu não estou aqui para dizer que as regras, elas deixaram de ser regras apenas porque Jesus veio, mas elas passaram a ser de formas diferentes. Ele não veio para acabar com a lei, né? Ele veio para reafirmar, mas algumas coisas ele veio para nos trazer a reflexão. E é isso que eu gosto. Quando nós compartilhamos a palavra, ela não deve ser para que a gente aponte o dedo, para que a gente diga assim, essa é a minha verdade e eu estou certo. Não. É para trazer a reflexão, para fazermos repensarmos, na verdade, fazer repensar as nossas atitudes, aquilo que achamos que é certo, que não, ou que não é, né? O que achamos que não é. Porque de fato Jesus fazia isso. Ele trazia ao povo e continua trazendo ainda hoje a reflexão do que temos feito, de que maneira estamos agindo. E aí, realmente, nesse momento, ele está querendo dizer que não importava se você ia comer peixe, se você ia comer porco, ou se você ia comer isso ou aquilo, assim como também ele fazia algo que não era comum naquela época, que era curar aos sábados, né? Fazer milagres ao sábado, atender aos sábados. Então, se você tiver como passar a ler a palavra, ou se você já lê, você sabe do que eu estou falando. Tá? Então, Jesus ele veio para nos mostrar algo diferente, tá? Depois a gente pode até tirar um momento para falar um pouquinho
São tempos diferentes. O tempo em que Deus estava... Era um tempo que nós tínhamos apenas Deus, depois veio Jesus e hoje nós vivemos o tempo do Espírito Santo, tá? Então são tempos diferentes. E nessa palavra, quando ele vem falar que o problema, o que nos deixa impuro não é o que entra, mas sim o que sai, o Senhor falou ao meu coração sobre tudo aquilo que temos nos alimentado, né? Desde ontem eu estou falando muito sobre alimento. Nós temos o poder de gerenciar aquilo que nos alimenta. Nós temos o poder de engolir, de absorver aquilo que queremos. Você pode dizer, não, não tenho esse poder. Temos esse poder de escolhermos o que queremos comer e o que não queremos comer. O que queremos absorver e o que não queremos. Mas ainda assim, independente do que você esteja se alimentando, o que vai fazer a diferença é o que vai sair de você. E aí nessa palavra aqui, eu não quero falar apenas do alimento, da comida em si, né? Do arroz, do feijão. Não, eu estou querendo falar do alimento espiritual, do alimento para nossa mente, né? Do que nós temos nos alimentado. E ultimamente o que tem sobrado bastante é tempo, acho que para todos nós. E temos gastado muito desse nosso tempo nas redes sociais, né? Eu tenho gastado, eu tenho certeza que você também tem gastado. A maioria de nós está conectados quase 24 horas do dia nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nas conversas, porque essa é a maneira que encontramos hoje, né, de nos comunicarmos, de nos expressarmos. E eu confesso a vocês que eu tenho visto muitas coisas, muitas postagens, muitas coisas, e tenho até evitado muitas delas. Saí de alguns grupos e evito até olhar as mensagens, eu procuro apagar, porque quando eu sei que eu já faço parte de um grupo e que daquele grupo eu não posso sair, mas que as postagens que estão sendo colocadas ali, elas me vêm falar o tempo todo de desgraça, de coisas que não são boas, que não vão fazer bem para mim, eu apago antes mesmo de baixar a imagem ou qualquer coisa parecida, né? Porque eu tenho aprendido que eu tenho esse poder de gerenciar aquilo que entra na minha vida, na minha mente, aquilo que eu quero que faça parte de mim, né? Tenho aprendido a gerenciar pessoas, grupos e postagens também. Então, nessa hora, o Senhor falou ao meu coração assim: precisamos ter cuidado com aquilo que tem saído do nosso coração, né? O problema não está na mensagem que você está vendo, na postagem que você está vendo, que você está absorvendo. O problema está no que tem saído do teu coração também, nas tuas postagens, o que você tem compartilhado com outras pessoas, o que você tem falado para outras pessoas. Porque, como a própria palavra diz, a boca fala do que o coração está cheio. E o que você tem alimentado no teu coração para que ele tenha saído, talvez, esteja saindo talvez coisas que não são tão boas assim, né? Tenho visto pessoas que estão doentes, que eu sei que estão doentes, mas que têm preferido expor no Facebook, no Instagram, nas suas mídias, palavras de ódio, de raiva, disseminando ainda mais o caos, quando deveriam estar nesse momento em que não sabemos se a doença irá nos levar ou não, olhar para a sua vida e ver e dizer: o que eu tenho escolhido cultivar no meu coração. Quando eu digo que eu compartilho a palavra com vocês, é porque eu também tenho pensado assim. Eu também tenho pensado nisso. Eu também tenho me preocupado para poder estar compartilhando com você e te levar a pensar também no que você tem feito. Eu também tenho olhado para dentro de mim, para o meu coração, e me preocupado com o que eu vou colocar para fora, né? Eu tenho olhado para dentro do meu coração e tenho visto que algumas coisas que eu pensei que eu tinha conseguido perdoar, eu ainda não consegui. E isso tem
feito com que eu busque ainda mais esse perdão, né? Buscar perdoar ainda mais, já que eu achava que eu tinha perdoado e não perdoei. Tenho me preocupado em olhar para dentro de mim e ver, Senhor, o que ainda me machuca, o que ainda me magoa, para que isso não venha para fora e eu não venha magoar as pessoas. Para que isso que está dentro de mim eu não coloque para fora e sim me torne impura, né? Para que eu não venha, de fato, fazer o que não agrada ao Senhor. Ah, Ciana, às vezes não é fácil, a gente olha as coisas, a gente observa muitas postagens, muitas coisas que as pessoas falam e dá vontade de rebater, e dá vontade de falar, e dá vontade de gritar, e dá vontade de xingar, e dá vontade de fazer muitas coisas porque eu acho que isso está errado, aquilo está errado, aquele outro está errado. Quem somos nós? Quem somos nós? Eu me pergunto, quem somos nós para julgar o nosso próximo? Quem somos nós para sermos juízes de alguém, de alguma situação? Quem somos nós para pregar o amor pelas pessoas que estão doentes, mas olhar para o nosso próximo, para o nosso vizinho, para um colega de trabalho, seja lá o que for, e condenarmos as suas atitudes por não concordarmos com ela? Xingarmos em rede social, gastarmos o nosso tempo em vez de falarmos do nosso amor, em vez de falarmos daquilo que temos aprendido durante esse período que estamos passando. E às vezes eu olho com tristeza porque talvez aconteça dentro da minha própria casa, dentro da sua casa. Sempre vai haver pessoas, sempre vão haver pessoas que vão passar por coisas difíceis e que, infelizmente, vão escolher não aprender nada. Vão gastar seu tempo. Esses dias alguém me perguntou assim, mas o que leva uma pessoa a propagar notícias falsas? Em meio a todo esse caos que estamos vivendo, o que leva uma pessoa a propagar notícias falsas, a compartilhar golpes, a compartilhar mentiras, a compartilhar fofocas, a compartilhar, talvez expor o erro de alguém, o que leva o ser humano a, nesse momento, agir dessa forma. E aí, como eu sempre digo, eu nunca leio a palavra e me conformo apenas com aquilo que Deus está me dando ali naquele momento, mas eu preciso saber o porquê que Deus está falando aquilo. O porquê que aquela palavra surgiu, o porquê que isso surgiu. E aí eu vou um pouquinho mais antes, no caso, eu volto um pouquinho mais, que está realmente no capítulo 7. Jesus vem falando para os fariseus. E eu bato sempre nessa tecla, quem nós temos escolhido ser. Nós temos escolhido ser cristãos, aqueles que seguem a Cristo, que procuram chegar o mais próximo do que ele era e do que ele é. Ou nós somos fariseus, conhecedores da lei, que aprendem a palavra, que aprendem as normas, que aprendem as regras, que aprendem tudo o que precisa ser aprendido apenas para apontar o dedo, para jogar na cara das pessoas, para julgar as pessoas, para dizer o quanto elas estão erradas, mas de fato, fariseu não fazia nada. Sabe por quê? Ele fazia apenas o que lhe convinha. Aquilo que convém para que as outras pessoas elas possam olhar e dizer, olha, ele obedece toda a lei. Ele é um homem que obedece a lei, que conhece a lei, mas de fato Jesus chama eles de hipócritas. E daí diz assim, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim, isso está no versículo 6 do capítulo 7. Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Versículo 7,
A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Então ele chama atenção para aquilo que costumamos fazer, dizendo que se trata da vontade de Deus, que se trata até da palavra de Deus, mas que de fato é algo que vem apenas suprir apenas com as nossas necessidades, com os nossos desejos. E que de fato o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe daquilo que pensamos, Ele sabe daquilo que sentimos. E não precisamos ser aquele que vai julgar alguém, que vai condenar alguém, aquele que vai expor o erro de alguém. Hoje, no capítulo do livro que eu li, de Max Lucado, vem falar sobre oração. E a palavra diz que devemos orar principalmente pelos nossos inimigos, pelos aqueles que nos perseguem. Então, no meio disso tudo, sim, pode ser que a gente absorva, que a gente se alimente de muitas coisas. Mas o que vai te tornar impuro, o que vai te tornar uma pessoa que, de repente, não está agradando a Deus, é a forma que você vai colocar isso tudo para fora. Se você tem visto coisas que não têm te agradado, se você tem visto situações ou coisas que têm entristecido o teu coração, ou que você tem achado que não é certo, procure orar por aqueles que você tem visto que tem caído, que tem errado. Procure trazer paz, trazer palavras de esperança e não propagar ainda mais o caos em meio às pessoas que já estão necessitadas. Você pode escolher aquilo que sai do teu coração. Muitas das vezes eu confesso, o dedinho coça, dá vontade da gente responder, a gente fica indignado, mas aí eu preciso olhar para mim e preciso saber o que de fato o Senhor gostaria que eu fizesse. Não é fazer o que você quer, porque a própria palavra diz que é daqui do nosso coração que sai justamente tudo que não presta, tudo que é de ruim, que a gente possa deixar acumular aqui, cultivar aqui, tá? E ele nos leva a falar e agir sem pensar nas consequências. E às vezes a gente acaba machucando o nosso próximo, a gente acaba trazendo mais medo para as pessoas que já estão com medo de toda essa situação. A gente acaba trazendo histeria, quando na verdade nós deveríamos trazer cuidado. A gente acaba espalhando ódio, onde a gente deveria espalhar o amor, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quanto tempo ainda temos aqui nessa terra, nesse lugar, e que a gente possa fazer esse tempo valer a pena, que a gente possa, mesmo doente, levar palavras que edifiquem os outros, ao invés de levar palavras que ainda vão trazer ainda mais dor para aqueles que estão nos seguindo, nos olhando. Que a gente possa agradecer a chuva, nesse momento que está chovendo, o barulho que vocês estão ouvindo é da chuva. Que a gente possa trazer alegria e que a gente possa compartilhar o fato de estarmos vivos, de, apesar de tudo, estarmos aqui e que a gente possa fazer da nossa vida, algo que vá valer a pena para a vida das outras pessoas. Quando sentimos dor, podemos escolher em sentir a dor, chorá-la, culpar alguém, ou podemos escolher pegar aquela dor que sentimos, já que já sabemos como é, e confortar o coração de alguém que esteja passando pela mesma dor que a gente. Dizer que tudo vai ficar bem, que tudo vai passar, que Deus ele sempre estará no controle de todas as coisas, que a palavra ela seja que ela sirva para nos libertar e nos moldar,
Precisamos entender que quando a palavra diz que ela nos liberta, ela vem para nos libertar daquilo que precisamos mudar, que precisamos melhorar como pessoa. Que possamos olhar para todos de maneira diferente, procurando nos colocarmos no lugar de cada um, para que dessa forma a gente possa entender, ao invés de julgar, ao invés de explodir, ao invés de criticar, ao invés de xingar, mas que a gente possa se colocar no lugar do outro e começar a entender que cada um de nós reagirá de uma maneira diferente, mas que todos nós precisamos, em meio a tudo isso, entender que Deus está dando uma oportunidade para cada um se tornar pessoas melhores. Que não seja aquilo que tu tens escolhido trazer para a tua vida, mas que seja aquilo que você tem escolhido trazer para a vida das outras pessoas. Aquilo que vai te aproximar ainda mais de Deus e não aquilo que vai te separar dele. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para você. Eu desejo que nós possamos gerenciar o nosso coração e trazer sempre coisas que venham edificar a vida das outras pessoas. Eu vou orar por mim e orar por você, para que nesse momento todos nós possamos manter a nossa mente e o nosso coração protegido e que quando isso tudo passar, o Senhor ainda encontre em nós verdadeiros adoradores. Fique na paz, fique com Deus, tenha um ótimo dia.